Gente, esse ano passou muito depressa. Nós já estamos quase no fim de setembro, entrando para o último trimestre do ano letivo. O vídeo de hoje é para falar sobre universidade. E se você está aí no Brasil, terminando o ano, se preparando para fazer sua prova do Enem, e está querendo vir fazer a sua universidade fora do Brasil, aqui em Portugal, a hora é agora. O vídeo de hoje é para te ajudar na preparação para estudar aqui na Europa. Mais precisamente, eu vou falar daqui de Portugal, da cidade de Viseu. E aí você vai me perguntar: Simone, aí em Viseu tem universidade? Tem. Aqui em Viseu tem 3 universidades, 2 particulares e uma pública. As particulares é a Universidade Católica Portuguesa e o Instituto Jean Piaget. E a pública é o Instituto Politécnico de Viseu. E eu vou falar para você nesse vídeo que você pode se preparar para estudar aqui em Portugal, estando aí no Brasil. Se você vai ingressar como estudante internacional, a sua preparação começa aí no Brasil e você não precisa fazer prova aqui em Portugal. E como é que eu faço para estudar em Portugal? Bom, tem 2 formas de ingresso. Você pode ingressar na universidade como estudante internacional ou através do regime geral do 12º ano. Mas quando eu sou considerado um estudante internacional? Você é considerado estudante internacional quando você tem apenas a nacionalidade brasileira ou qualquer outra nacionalidade. No caso, eu vou me referir aos brasileiros, tá? Como eu sei se eu me enquadro como estudante internacional ou não? Então, se você é estudante que tem apenas a sua nacionalidade brasileira, você é considerado estudante internacional. Ah, mas tem um detalhe. O Estatuto do Estudante Internacional tem algumas exceções. Mesmo tendo somente uma nacionalidade, se você se encaixa nas exceções do estatuto. Então eu vou colocar na tela o estatuto para você ver. Aí no estatuto você vê que é considerado estudante internacional quem não tem nacionalidade portuguesa, exceto, e aí entra as exceções, se você é nacional de um Estado membro da União Europeia. Se você é familiar de portugueses ou de nacionais de um Estado membro da União Europeia, independente da sua nacionalidade. Aí, então, é que você tem que analisar. Se você é brasileiro somente, mas a sua mãe ou o seu pai é um cidadão da União Europeia, então você se encaixa aqui nesse item, nessa exceção. E isso te dá o direito de estudar e pagar como um nacional português. Ou seja, você não se enquadra no Estatuto de Estudante Internacional, mesmo tendo somente a nacionalidade brasileira. Outro item, se você é cônjuge de um cidadão da União Europeia, se você também é parceiro com quem o cidadão da União Europeia vive em união de fato, ou é descendente direto com menos de 21 anos, ou que esteja a cargo de um cidadão da União. Aí, nesse último item aqui, que eu acabei de ler, se você é descendente direto, quer dizer que você é filho de um cidadão da União Europeia com menos de 21 anos. Ou se você é descendente direto, tem mais de 21 anos, mas está a cargo do cidadão da União Europeia, ou seja, esse a cargo
quer dizer que se você é dependente desse membro da União Europeia, você também não se enquadra no Estatuto de Estudante Internacional. Então, só é considerado estudante internacional o aluno que é brasileiro, não tem nenhuma outra nacionalidade europeia e também seu pai ou sua mãe não são membros da União Europeia, tá? Então, esse aluno estuda como estudante internacional. Agora, se você é brasileiro, ou se você tem dupla nacionalidade, ou se você é brasileiro e filho de um membro da União Europeia, você vai estudar e pagar como um nacional aqui de Portugal. Então, para isso, se você vai fazer o processo como um nacional, você terá que se candidatar para fazer as provas de acesso no regime geral do 12º ano. Eu vou te orientar das duas maneiras, se você for fazer como estudante internacional ou se você for fazer como um estudante nacional. Se você for seguir como estudante internacional, daí do Brasil você abre no Google e procura as universidades portuguesas que aceitam a nota do Enem. Vai abrir uma lista. Muitas universidades aqui de Portugal aceitam a nota do Enem, mas não são todas, mas a maioria aceita. E aí você capricha na sua prova do Enem para que você tenha ótima nota, tá? Porque é com as notas do Enem que você vai fazer a sua candidatura. E você já vai também procurando em quais universidades oferece o curso que você tem interesse. Porque aí você vai enxugando as possibilidades de lugares aonde você vai ter que morar, né? Então você vai poder escolher, né, aonde você vai morar. Se você for estudar aqui em Viseu, você procure no site das universidades onde é ministrado o seu curso, porque as 3 universidades têm campus fora da cidade de Viseu. Então, você precisa confirmar se o seu curso vai ser dentro da cidade de Viseu ou se você vai ter que morar em outra cidade. Outra coisa para prestar atenção. Dependendo do curso que você escolher, alguns cursos têm provas de pré-requisito. O que são essas provas de pré-requisito? São aquelas provas que a gente conhece aí no Brasil, que é as provas de aptidão. Aqui em Portugal, as universidades, em relação às provas de pré-requisito, elas são autônomas. Algumas universidades pedem, outras não pedem, então você precisa estar atento ao curso que você vai fazer, se precisa fazer prova de pré-requisito, porque as inscrições para essas provas, elas têm que ser feitas diretamente na universidade e as datas de inscrição são bem próximas da data de candidatura do exame nacional. Então, você fique esperto para não perder essa data. Aqui, as universidades públicas não são gratuitas como são no Brasil. Elas são pagas, mas não com o mesmo valor das universidades particulares. São valores bem diferentes, tá? E aí, tem 2 valores. Se você vai cursar como estudante internacional, é um preço. Se você vai cursar como estudante nacional, é outro preço. Nas universidades particulares, eu não vou passar para você o preço. Por quê? Porque nas universidades particulares, cada curso tem um preço.
Então você vai ter que ver quanto custa o seu curso para estudar na universidade particular. Agora, nas universidades públicas, o preço ele é único para qualquer curso que você vai fazer, tá? Então, licenciatura é um preço X geral para todos os cursos. Licenciaturas, independente de qual seja, você vai pagar um valor. Mestrado, outro valor. Pós-graduação, outro valor. Então, só que o valor ele é fixo, tá? Então eu vou falar aqui para você quanto que é o preço para você estudar no IPV, que é público, como estudante internacional e como estudante nacional. Se você for ingressar como estudante nacional, você vai pagar uma taxa de matrícula, que o valor é de 20 euros. Eu deixei anotado aqui no caderno para eu não passar valor errado para você. Vai ter que pagar um seguro escolar, que é de 4,36 euros. E o valor anual do curso você pode pagar de uma só vez ou parcelar em 10 prestações. Se você for parcelar, a primeira parcela, a primeira prestação tem que ser paga no ato da matrícula e custa R$ 69,70 euros. Ou seja, o ano todo do curso, né? O primeiro ano do curso vai custar 697 euros. Convertendo rapidinho assim, num câmbio de R$ 6,15, o primeiro ano da universidade você vai pagar R$ 4.286. É exatamente isso, R$ 4.286. Isso como estudante nacional. E aí eu vou te falar que quando nós saímos do Brasil, o meu filho já estava cursando a universidade, estava no penúltimo ano do curso de engenharia. E o último ano que ele fez no Brasil, que foi no ano passado, a universidade custava R$ 1.500 por mês nesse último ano que ele estudou, no ano passado. Então, para você ver que estudar aqui como nacional português é muito mais barato que fazer a universidade aí no Brasil. Agora eu vou mostrar para você quanto que custa para você estudar no IPV como estudante internacional. Primeiro, você vai vai se candidatar. Então, a sua matrícula vai custar 70 euros. E depois, você vai pagar um valor anual de 1.500 euros. Esse valor também pode ser parcelado. Agora, se você multiplicar esse valor pelo câmbio de R$ 6,15, o valor anual da universidade pública aqui, mas você pagando como estudante internacional, vai custar para você R$ 9.300. Ou seja, a universidade que o meu filho fazia no Brasil, anualmente ela era mais cara do que um estudante internacional paga para estudar na universidade pública aqui em Viseu. Então é para isso que eu fiz o vídeo, para mostrar para você que se você pode pagar a universidade aí no Brasil, você também consegue pagar a universidade aqui em Portugal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site da DGES. A DGES é a Direção Geral de Ensino Superior aqui de Portugal. E a DGES, ela traz um guia esse ano. Bom, todo ano tem esse guia atualizado. E o desse ano é legal se você dá uma boa lida de como tudo acontece para você se candidatar, se matricular,
tudo que você precisa para estudar numa universidade aqui em Portugal. Ah, e outra coisa, o visto de estudante é o visto que é mais fácil de ser emitido no consulado português aí do Brasil. Então, você tem mais uma vantagem, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, também deixa aqui nos comentários. O que eu souber, eu vou te responder. E eu vou te passar a informação porque os meus filhos acabaram de fazer o exame nacional. Então, no próximo vídeo, eu vou contar como que foi o processo da prova. E eu espero, então, ter te ajudado, ter te esclarecido um pouquinho desse processo. E a gente vai se ver no próximo vídeo com as provas e as candidaturas, tá bom? Então, até lá! Tchau!